Nós vamos abrir a palavra, Isaías 46, verso 8. 46, verso 8. Isaías 46, verso 8, nós vamos ler até o 11. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora ouvir a Tua palavra. Nós queremos receber a Tua palavra. Nós queremos nos alimentar do Teu Espírito, Senhor. Como os discípulos te responderam: para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só Tu tens as palavras de vida. Por isso, Senhor, toma-nos por dentro nessa noite, ministra ao nosso coração, ministra ao nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Muito bem, queridos, a partir desse texto nós queremos falar hoje, não conseguiu abrir ali? Nós queremos falar hoje sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus. Então vamos ver o que diz a palavra. Pecadores, quem são? Pecadores? Nós? Pecadores, lembrem disso. Pensem bem e tenham juízo. Pode trocar? Lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro Deus como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Estou chamando um homem que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido como uma águia para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi. Vou fazer o que planejei. Amém? O que é a soberania de Deus? Para nós entendermos o que é a soberania de Deus, nós precisamos entender o que é soberania. Soberania é a qualidade de algo ou alguém que é soberano, isto é, uma autoridade superior com mais poder e domínio em comparação aos demais. Então, soberano é aquele que tem mais poder do que os outros em comparação a qualquer outro. Não há quem se iguale a ele. A soberania, numa soberania, o poder fica concentrado nas mãos de um único indivíduo. Quem é esse único indivíduo em cujas mãos está o poder? O Senhor Deus. Ele está acima de todos e nas suas mãos está todo o poder. No âmbito da fé, a soberania de Deus representa o seu poder máximo e absoluto sobre todas as coisas existentes. Então a soberania de Deus, que é algo que muitos não conseguem entender, significa que Deus tem nas suas mãos o poder sobre todas as coisas. Veja o que ele diz ali no livro de Isaías: eu decidi fazer e eu sei o que vai acontecer antes das coisas começarem a acontecer. Eu sei tudo o que vai acontecer, eu determinei, eu declarei, eu planejei todas as coisas e tudo vai acontecer como eu quero. Amém? Amém. Eu quero que seja assim e vai ser assim. Isso quer dizer o quê? Deus não precisa perguntar ao homem qual é a sua opinião. Deus nunca chegou para Adão, Deus nunca chegou para nenhum homem, nem mesmo para Cristo. Deus chegou e disse: o que tu acha? Eu quero fazer tal coisa. O que tu pensa? Qual é a tua opinião?
o que você quer? O que você imagina? Deus nunca perguntou. Deus nunca disse para um homem sequer, perguntando, questionando, tentando, porque havia uma dúvida, porque havia, enfim, uma possibilidade do homem decidir o que ele queria. Do homem decidir o que ele queria. Então, a palavra diz, Deus é soberano, Ele decide todas as coisas. Eu decido todas as coisas, desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Eu afirmei que o meu plano seria cumprido e que eu faria tudo o que eu havia resolvido fazer. Isso se chama soberania de Deus. Então nós temos um problema. O cristão moderno, ele vai enfrentar um problema. Qual é o problema do cristão moderno? O cristão moderno que nunca se deparou com o evangelho e que sempre ouviu o evangelho, cujo centro é o homem, cuja base é o homem, as coisas giram em torno do homem. Este cristão, ele vai ter um problema, porque ele ouve na televisão alguém dizer que ele pode determinar, e o que ele disser, Deus vai fazer. Ele ouve um mega pregador dizendo que ele precisa ordenar e que Deus vai fazer o que ele está ordenando. Mas não é isso que diz a palavra. A palavra diz que Ele é soberano, que Deus é soberano, não o homem. O Evangelho tem uma centralidade, essa centralidade é Cristo. O Evangelho tem um centro, tem um trono, e nesse trono quem está sentado é Cristo. Aleluia. Então nós temos um grupo de religiosos que são humanistas, que tiraram Deus do centro e colocaram o homem. Então uma das frases que as pessoas gostam de dizer, gostam de falar, quando falam da capacidade do homem poder fazer todas as coisas sozinhos, é: eu quero, eu posso. Eu quero, eu posso. Ou então, querer é poder. Se eu quero, eu vou fazer. Mas aí se esquece que na verdade nós não temos o domínio sobre todas as coisas. Nós não temos o domínio sobre todas as coisas. Você quer ver o que diz a palavra em Tiago 4,13? Tiago 4,13. Eu não vou demorar muito, eu vou ser bem breve, pelo menos vou tentar ser bem breve, para que você entenda a soberania de Deus. O objetivo não é esgotar o assunto, mas é que você entenda que existe um Deus que é soberano, um Deus que é sobre todas as coisas. Vamos ler Tiago 4,13 ao 15. Agora, escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Então, quando o homem diz querer é poder, esse homem está esquecendo que muito antes do que ele quiser, existe o propósito de Deus. A palavra diz assim, o homem pode fazer muitos planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós podemos viajar pensando: eu vou fazer tal coisa, vou fazer não sei o quê. Nós podemos ser como aquelas pessoas que jogam na Mega Sena, e aí o repórter pergunta: se você ganhar 100 milhões, o que você vai fazer? E aí a maioria já começa dizendo: nunca mais eu vou trabalhar. Aí depois ele diz: eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Nós podemos divagar sobre muitas coisas. Nós podemos imaginar e sonhar muitas coisas. Nós podemos fazer muitos planos a respeito de muitas coisas. Mas a palavra diz: você não sabe o que vai acontecer com você. Está muito alto?
É que eu ligo o ventilador. Ah, pode ligar. A senhora faz justiça, eu não sei o que a senhora está fazendo. Pensei que eu estava variando. A palavra diz que nós podemos fazer muitos planos, nós podemos imaginar muitas coisas, nós podemos dizer, eu vou fazer tal coisa. Imagina se nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Como que nós vamos fazer um plano e dizer o que vai acontecer daqui a um ano? Como que nós vamos chegar e dizer assim, não, daqui a um ano, né, eu vou estar morando em tal lugar, eu vou estar casado, eu vou estar com 10 filhos, daqui a um ano eu vou... Não, nós podemos imaginar muitas coisas, mas o que vai prevalecer, querido, não é o que eu sonho, não é o que eu digo, não é o que eu imagino, não é o que eu desejo, não é o que deseja o meu coração, mas é a vontade e o propósito, o querer de Deus para a minha vida. Amém. O único homem que poderia chegar e talvez dizer algo para Deus, e talvez opinar para Deus alguma coisa, era Cristo. Mas você vê que Jesus, ele dizia assim, ó, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Quando ele sentiu-se, quando ele começou a sentir o peso e o encargo da cruz, Jesus disse assim, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, queridos, a soberania de Deus, se você quer orar dentro da soberania de Deus, você tem que esquecer aquele negócio de eu vou determinar, eu vou declarar, eu vou dizer, e aí Deus vai fazer porque eu estou dizendo. Não, Deus vai fazer se for esse o seu propósito. Então a nossa oração da nossa oração deve fazer parte o que disse Jesus na oração do Pai Nosso, e que ele disse que nós devíamos orar assim: seja feita a tua vontade. É isso que nós temos que orar. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Por que Jesus não disse para Deus o Pai, Senhor, me tira daqui, me livra dessa cruz, eu não quero passar pela cruz? Porque ele entendia, ele sabia que lá na eternidade, no trono, na Trindade, existe um Deus que é soberano. Existe um Deus que é soberano. Irmão, você não fica pensando assim, pois é, né, Deus colocou o homem lá no Éden, e aí o homem pecou, né, pegou Deus de surpresa, Deus não sabia que o homem ia pecar, e aí Deus teve que fazer um plano B, Deus teve que criar uma nova estratégia, Deus teve que fazer algo diferente, porque afinal de contas não estava no plano de Deus e no propósito de Deus que o homem pecasse, que o homem se corrompesse. Deus não foi pego de surpresa. E Deus não olha para você e ele diz assim, poxa vida, eu tenho um propósito para Márcia, mas agora ela fez tal coisa, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Não, irmãos, o propósito dele é o que prevalece. Você pode fazer muitos planos, querido, mas o que vai prevalecer é o propósito. E às vezes as pessoas querem falar alguma coisa assim legal, e elas querem falar uma coisa assim, espiritualizar alguma coisa, e aí elas dizem assim, ai fulano, que você possa viver os sonhos de Deus. Então eu quero dizer para você, vou deixar você em crise. Deus não fica sonhando, você sonha, não sonha? Você sonha, você fica imaginando coisas. Você talvez lá no seu leito fica suspirando e dizendo, se eu tivesse R$1.000, se eu fosse lá olhar no meu saldo da conta, entrasse R$5.000, aí você fica sonhando, tal, ia fazer, e fica lá, aí você imagina que Deus fica lá no trono, suspirando e dizendo, se o Samuel fizesse tal coisa, mas o Samuel não quer, a Carol não quer, fulano não quer. Não, querido, Deus não fica sonhando isso. Deus não se move por sonhos.
Deus não se move por uma esperança de algo que talvez possa ou não acontecer. Deus se move por propósito. O propósito dele é este. E ele vai conduzir as coisas para que o seu propósito se cumpra. Amém. Amém? Então, pastor, eu não tenho livre-arbítrio? Tem, irmão. Mas sabe que se o homem tiver livre-arbítrio, sabe, ele vai ser livre para quê? Para ser escravo do pecado. O homem que diz que tem livre-arbítrio, na verdade, ele é um escravo do pecado, ele não é livre. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, como é que é mesmo? Entregou a vida para Jesus? Quem é dono dessa vida? Jesus. Jesus. E a gente diz que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Mas eu continuo me governando. Não, querido, a vida não é mais sua. Não é mais sua. Aí nesses dias alguém queria apresentar o seu filho e disse: pensa bem, porque se você dá para Jesus, pode não ficar chorando. Você entrega o filho para Jesus, aí um dia Jesus vem e chama ele para ir para algum lugar, e aí você fica chorando: meu filho está longe, minha filha foi para longe. Não, mas você não entregou para Jesus, você não deu para Jesus. Aí Jesus manda lá para a África essa semana, acho que foi essa semana, eu postei um grupo de cristãos reunidos, fazendo uma refeição. Quem viu? Lá na África, sentados assim, comendo um pirão feito de farinha de mandioca, virar uma massa assim, parecia uma massa crua, e comendo rato frito. E ele disse: estamos aqui comendo rato frito. Daí levantou assim um rabinho aberto assim no meio, tiraram as tripas e fritaram, e estava lá comendo. E ele disse: nós aqui não temos o que comer. Então aqui, como que é? Pior ainda. Então você vê, eles disseram: nós não temos o que comer. E o que nós temos para comer? Essa refeição aqui, esse pirão e rato frito, é o melhor que nós temos. Aí Jesus chama o seu filho, chama a sua filha para ir lá. Você entregou, acha tão bonitinho chegar a criança com alguns dias de vida, leva no templo, eu entrego para o Senhor. Aí o Senhor lá, quando está adulto, leva para a África para comer rato. Aí você fica: ai meu Deus, meu filho, minha filha. Não, meu filho, não é mais teu, é de Deus, a vida não é tua, você entregou para Ele. É dele, você não tem domínio de mais nada. A palavra diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos escravos de Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o soberano sobre a nossa vida. Mas aí alguém pode entrar em crise, porque ele acha que ele é livre. Eu sou livre. Não, você não é livre, você é de Cristo. Você é de Cristo. Você pertence a Cristo. Cristo pagou pela sua vida. Cristo pagou o preço de sangue por sua vida. Então você não é livre. Não é você quem decide. Não é você quem diz o que quer ou o que não quer. E você pode fazer como Jonas: vai lá para o outro lado, compra uma passagem para outro lugar. Você quer saber de livre-arbítrio? Pergunte para Jonas, que ficou 3 dias no peixe no ventre daquele peixe. Ficou lá 3 dias, Deus só esperando. E aí? Até que ele diz: não, Senhor, eu vou então, eu vou. Tu vai? Beleza, então agora vamos liberar aqui, vou mandar o peixe vomitar lá, daí tu vai. Aí Jonas entra em crise. Por isso que eu não queria vir, porque o Senhor ia salvar a cidade. Mas não importa, o soberano é Deus, não somos nós. Sabe, Deus é tão soberano. Quer ver? Atos capítulo 2. Abre aí. Atos capítulo 2. Deus é tão soberano, irmãos, que Ele é quem está no controle do crescimento da igreja em Cristo. É Ele quem vai enxertando os filhos nessa igreja, não é nós. Os homens ficam preocupados, criando estratégias. Agora vamos fazer tal coisa, agora vamos fazer tal coisa.
E aí a palavra vem e diz que não era, os apóstolos, eles não usaram estratégias para ganhar pessoas. Olha só, Atos capítulo 2, verso 43. Os apóstolos faziam muitos milagres. Apareceu lá? Vamos ver até o 47. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Agora olha o final. E cada dia o Senhor fazia o quê? Juntava. O Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Quem é que promove o crescimento da própria igreja de Cristo? O Senhor. Eu plantei, a Paulo vendou, mas Deus não. Nós podemos dizer, uau, o cara é. Não, quem promove o crescimento da igreja, eu falo igreja de Cristo, não estou falando da denominação. Não confunda igreja de Cristo com religião evangélica, daí é outra coisa. Quem promove o crescimento da igreja de Cristo é Deus. O que faziam os apóstolos? Eles prosseguiam, pregando, manifestando o reino, fazendo o que Jesus mandou que eles fizessem. Não é, irmãos, veja bem, não é assim, hoje tem um menino ali, primeira vez no culto, hoje eu ia pregar uma palavra que ia arrebentar a pau. Não, mas hoje eu não posso, que tem um visitante ali, o camarada vai ficar em choque, ele vai ficar, eu vou ter que amenizar um pouco, vou ter que açucarar um pouco, vou ter que adoçar um pouco, para ele gostar e vir de novo. Não, não é essa a ideia. A ideia é pregar o evangelho, simples assim. Se a pessoa entrar em crise, o problema não é meu, o problema é da pessoa com Deus, porque quem vai produzir o crescimento é Cristo. Quem vai juntar, ali no verso 47 diz, as pessoas louvavam a Deus por tudo, eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Quem juntava ao grupo as pessoas? Deus. Soberania de Deus. Quem te trouxe para cá? Porque não, Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. Você pode às vezes pensar que você está passando por um processo de Deus na sua vida e você se sente um peixe fora d'água. Eu me lembro que a irmã Regina diz assim, eu vinha ao culto e eu ouvia aquela palavra e aquilo me dava um nó na cabeça, e às vezes eu dizia, ela ia para casa, isso ela disse em público, não estou inventando aqui, e também ela não me pediu um segredo, e às vezes no caminho para casa ela dizia, eu não vou mais, esse negócio é muito difícil, esse negócio é muito complicado. Mas aí conforme eu ia absorvendo aquela palavra, eu ia ficando com vontade de ouvir mais, de querer saber mais, de querer buscar mais. E aí quando chegava no outro dia de culto, em que ela disse que nunca mais viria, lá estava ela, bela e formosa, sentada, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, sendo tratada por Deus, porque quem gera o crescimento da igreja de Cristo é o próprio Deus. Ele vai juntar, Ele vai agregar ao corpo os filhos, Ele vai selecionar esses filhos conforme o seu propósito. Então, se você está no corpo de Cristo, existe um propósito de Deus na sua vida neste corpo. A palavra diz, nós somos um corpo, e da mesma forma que o nosso corpo físico, cada órgão, cada parte
do nosso corpo tem um propósito, irmão. Então Deus não pode olhar e dizer assim: bom, você não precisa de orelha, pá, vou tirar a tua orelha. Você não precisa da mão direita, pá, vou tirar essa mão direita. Tudo faz parte do corpo e tudo faz parte de um propósito no corpo. Amém? A mesma coisa é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se você está no corpo de Cristo, se o Senhor te juntou ao corpo, é porque há um propósito dele nisso. E sabe o que você deveria fazer? Você deveria orar para que o propósito, a vontade, o querer de Deus se cumpra na tua vida. Essa deveria ser a tua oração. Ao invés de ficar queimando, e agora, ficar lá queimando a sua massa cinzenta, querendo entender e resolver coisas. O que eu vou fazer? Eu não sei se eu caso, se eu compro uma lambreta, eu não sei o que eu vou fazer. Não, meu filho, ore para que você possa viver a vontade de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Porque a coisa mais triste que pode existir para um cristão é viver uma vida sem propósito, não cumprir o propósito de Deus. Sabe, a palavra de Deus conta a história de José do Egito. E José do Egito, ele entendia a soberania de Deus. Quando ele reencontrou seus irmãos depois de quase 20 anos, foi escravo, foi preso, foi isso, foi aquilo, rolou para um lado, rolou para o outro. E aí agora ele é o segundo homem no poder do Egito. E ele reencontra os irmãos. E ele diz para os irmãos assim: todo o mal que vocês intentaram contra mim, os homens intentaram. O que mais diz no final do versículo? Deus transformou em bênção. Sabe, então, eu me lembro que alguém um dia estava muito preocupado, disse assim: mas pastor, eu ouvi dizer que o fulano, ele está amaldiçoando vocês, ele colocou o nome de vocês debaixo do joelho. E aí? Então, não existe Deus, não existe um propósito de Deus, não existe uma soberania de Deus. Você lembra que quando Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, ele disse assim, o rei disse: na hora você vai subir lá e você vai virar-se para o lado de Israel e você vai amaldiçoar o povo de Israel. Aí ele pegou, subiu, todo mundo atento para ver o que ele ia dizer, e ele começou a abençoar. E o rei ficou enfurecido e perguntou para ele: por que você não amaldiçoou eles? E ele disse assim: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Pronto. Mas alguém, seja que for, alguém está orando, fazendo oração feiticeira, seja que alguém está fazendo macumba, seja o que for que alguém disse que está fazendo, irmão, Deus é soberano. Deus é soberano. O que Ele quer vai se cumprir. É verdade que se Ele quiser usar algo não tão agradável para nos empurrar para o propósito, Ele vai fazer isso, porque Ele é soberano. Então, dentro da soberania de Deus, José teve que ser vendido como escravo, mas ele chegou ao propósito. Amém? Dentro da soberania de Deus, Jonas teve que ficar no ventre do peixe, mas ele chegou ao propósito. Dentro da soberania de Deus, Davi foi perseguido por quase 20 anos, mas ele sentou no trono. Por que isso aconteceu? Porque o propósito, Deus nos mostra o propósito, Ele nos mostra o final. Deus é legal, Ele é muito bom, Ele nos mostra o final. Então às vezes Deus mostra para alguém assim: você vai falar a multidões de pessoas. E aí você pensa que Deus vai te tirar hoje daqui e amanhã você está falando com multidões de pessoas. Não, agora para você chegar a multidões de pessoas, você tem que passar por um processo de maturidade, onde você vai ter que aprender a lidar com as coisas espirituais, onde Deus vai ter que te despojar das coisas do homem e te encher das coisas do Espírito, para que você amadureça em Cristo, para que você saiba lidar com as coisas espirituais, para que Ele possa te usar a falar com milhões de pessoas.
pessoas para afetar de uma forma positiva essas pessoas dentro do propósito de Deus. Deus te levará a falar com milhões de pessoas, mas não para explorar essas pessoas, não para enganar, mas dentro do propósito do Senhor. Amém? Dentro do querer de Deus, dentro daquilo que Deus quer. Olha o que diz Romanos 11. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Provavelmente você conhece esse texto. Não conhece o endereço, mas conhece o texto. Que fala de Cristo. Pois todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Ele quem? Cristo. Então, essa soberania de Deus, irmãos, quer dizer que, e tem mais, será que existe alguma coisa que seja simples demais, que seja pequeno demais, e que Deus não vai se preocupar, vai fugir da soberania de Deus? Vamos ver o que Jesus fala. Mateus 10, 29. Será que existe algo que foge da soberania de Deus por ser algo tão pequeno, tão insignificante, que aí Deus não controla, Deus não governa, escapa do governo de Deus? Mateus 10, 29 a 31. Vamos lá. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, a soberania de Deus, porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Você já encontrou um passarinho morto na rua? Quem já achou um passarinho morto na rua? Às vezes a gente chega aqui, vocês nunca chegam antes, mas eu chego aqui antes, abro as portas ou venho aqui fora de horário. Algumas vezes eu chego aqui, tem algum passarinho morto, um do lado de dentro, outro do lado de fora, porque eles confundem com a porta de vidro, e aí eles batem na porta e morrem. Uma vez eu estava lá em Botucatu, a igreja é toda a fachada é tipo um espelho, tem um corredor, um elevador panorâmico, e aquilo é tudo espelhado. E um dia nós saímos no pátio, tinha um tucano grande assim, bonito, colorido, estava morto lá no chão, bateu naquela parede e caiu morto. E aí vem Jesus, meu Deus, aí vem Jesus e ele diz no 29, volta lá no 29, porém nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês, que é Deus, o Senhor soberano, não deixar que isso aconteça. Um passarinho morreu, um pardal, um carruíro, enfim, um passarinho, que é algo insignificante para nós. Aí no 30, quanto a você que pensa que tem domínio sobre todas as coisas, até os fios dos seus cabelos estão contados. Por quem? Por Deus. Você não sabe quantos fios de cabelo você perde. Você pode olhar assim e dizer, perdi muito cabelo, mas você não sabe quantos fios perdeu. Mas a palavra diz em Mateus 10, 30, que até os fios dos teus cabelos são contados por Deus, o Pai. E se ele caiu, nós podemos dizer, me falta vitamina, me falta não sei o que, tem que cortar esse cabelo, está muito comprido. Nós podemos dar mil e uma justificativas. Mas Jesus está dizendo, se seu fio de cabelo caiu, ele não caiu porque deu a ideia dele assim, hoje eu vou me atirar aqui, hoje eu vou me matar. Se atirou da sua cabeça lá, se desprendeu. O cabelo decidiu fazer isso. Não, se o seu cabelo caiu, é porque Deus assim decidiu. Não existe nada tão insignificante que saia do controle e da soberania de Deus. Nada sai do controle e da soberania de Deus. E eu vou encerrar lendo esse último texto, Deuteronômio 32.
a soberania de Deus. Deuteronômio 32, verso 39. Olha só o que Deus diz. 32, 39. Olha só o que Deus diz: saibam todos que eu, somente eu sou Deus. Não há outro Deus além de mim. O que ele faz? O que ele faz ali? Mato e faço viver. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Pode isso? Existe isso? Não foi tal pessoa que fez isso, não foi tal pessoa que fez aquilo. Ela fez. Uma pessoa pode fazer muitas coisas, mas o homem sozinho não decide nada. Se alguém nasceu, foi porque Deus deixou nascer. Sabe, isso é tão importante isso, que às vezes existem pessoas que têm crises de existência, porque houve tentativas de aborto, ou porque foram abandonados, ou por N motivos a pessoa tem crises existenciais, porque alguém disse, tua mãe tentou te abortar, ou alguém diz assim, você foi um erro, você nasceu por acaso, enfim, a palavra está dizendo ali, Deus disse assim, eu mato e eu faço viver, eu é quem decidi. Sabe, quando a gente entende que você está aqui hoje vivo, vivendo, onde está vivendo, no lar que você está vivendo, você está vivo hoje, não é porque alguém decidiu que você ia viver, mas você está vivo porque Deus disse, você vai viver. Deus olhou e disse, você vai viver. Não tem, as pessoas podem tentar tirar a sua vida, mas eu estou dizendo que você vai viver, e você vai viver, e pronto, acabou. Deus está dizendo na sua palavra, saibam todos que eu, somente eu sou Deus, eu sou soberano, não há outro Deus além de mim. Eu mato, eu firo, eu curo, eu faço o que eu quiser, e ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero, eu sou soberano. Então quando Deus quer fazer alguma coisa, esses dias alguém me fez uma pergunta, mas por que Deus fez isso com tal pessoa? E por que Deus fez aquilo com outra pessoa? Situações muito semelhantes. Eu quero uma resposta teológica sobre isso. Eu disse, a resposta é muito simples. E aí ele pensou que eu fosse dar uma aula de teologia. Eu disse, é muito simples. Isso se chama soberania de Deus. Mas por que ele fez? Porque ele quis. Ele quis. Ele desejou fazer isso e ele fez, e pronto. Ele desejou fazer assim e fez. Deus não vai ficar preocupado. Se eu fizer isso, o Fernando vai ter uma crise teológica, uma crise de existência porque eu fiz isso. Não, ele quis fazer, pronto. Acabou. Ele decidiu. Ele é Deus, ele é soberano. Ele é soberano na sua vida e é soberano na minha vida. E nós, como igreja de Cristo, temos que aprender a orar. Senhor, que a tua vontade se cumpra na minha vida, que o teu propósito se cumpra na minha vida, que o teu querer se cumpra na minha vida. O que o Senhor tem de propósito para mim, Senhor, eu quero viver esse propósito. Às vezes a pessoa diz assim, mas não está acontecendo coisa positiva, não está acontecendo coisa legal. Mas quem disse que o propósito de Deus só tem coisa legal? Quem vai perguntar para José, que ficou jogado naquele poço, ele estava vivendo o propósito. Vai perguntar para Jesus, que foi para a cruz, ele estava vivendo o propósito. O propósito de Deus, querido, não é se eu estou vivendo coisas positivas ou negativas. Viver o propósito de Deus não quer dizer se eu estou com muito ou pouco dinheiro ou nenhum dinheiro. Viver o propósito de Deus está muito acima dessas coisas. O propósito de Deus está muito acima dessas coisas. E que nós possamos fazer como Jesus, Senhor,
seja feita a tua vontade. Amém. Se a tua vontade é que eu esteja vivendo essa situação hoje, amém, amém, seja feita a tua vontade, Senhor. Eu me sujeito à tua vontade, eu me sujeito à tua soberania. Se o Senhor quer que eu vá, eu vou. Se o Senhor quer que eu fique, eu fico. Não é dizer se é da vontade do povo, se é para a alegria do povo, diga que eu fico. Não, é a vontade de Deus, é o propósito de Deus, é o querer de Deus, que vai muito além da alegria do povo, da felicidade do povo. O propósito de Deus vai muito acima e muito além de todas essas coisas. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que a vontade de Deus e o propósito de Deus ele se cumpra em nossa vida? Amém. Vamos ficar de pé.